Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito, benquisto. Meus amigos, tenham todos um bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 16 de setembro de 2022. Eu venho nessa manhã glorificar a Deus sobre todas as coisas, a vida e a presença de todos esses meus irmãos que acompanham essas minhas humildes leituras e simples que faço da Bíblia, acompanhando em todas essas manhãs o Santo Evangelho de Mateus e outras passagens em que lemos Provérbios, Salmos, né? Também, agora estamos no Santo Evangelho de Mateus, dando continuidade a este maravilhoso livro. Eu agradeço a todas essas pessoas em comunhão, conectividade, todas essas manhãs com este conteúdo que eu coloco, todos os novos irmãos também que estão me conhecendo através desse conteúdo e permitindo a sua entrada e acompanhando este canal. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Meus amigos, estamos nos últimos capítulos do Santo Evangelho de Mateus. São capítulos emocionantes. Eu me envolvi ontem cedo com as leituras, me emocionei e peço desculpas. Bom, eu acho que algumas coisas tocam verdadeiramente a nossa alma. Somos de carne e osso, e espírito e alma. Algumas coisas chegam lá. E acredito que chegarão também entre esse capítulo 27. Hoje nós leremos outro forte capítulo triste, que é Jesus Cristo diante de Pilatos. E pedimos força, orientação a Deus, para que estejamos sempre bem orientados e seguindo sua palavra. Vamos à nossa leitura? Jesus Cristo diante de Pilatos, capítulo 27. E chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e os líderes judeus formavam um conselho contra Jesus para o matarem. E depois de amarrá-lo, levaram-no e entregaram-no a Pôncio Pilatos, o governador. A morte de Judas. Então Judas, aquele que o traíra ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Mas eles disseram: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Mas os principais sacerdotes recolheram as moedas de prata e disseram: não é lícito deixá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E depois de deliberar em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso aquele campo é chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então cumpriu-se o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias, quando disse: e tomaram as 30 moedas de prata, o preço em que foi avaliado segundo avaliaram alguns filhos de Israel. E deram-nas pelo campo do oleiro, como me ordenou o Senhor. Pilatos interroga Jesus. Jesus, pois, estava de pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E Jesus, dizendo-lhe: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Pilatos então disse-lhe: não houve quantos testificam contra ti? Mas Jesus não respondeu nenhuma só palavra, de tal modo que o governador admirou-se muito. Jesus é condenado à morte. Ora, no dia da festa, costumava o governador soltar ao povo um preso o que quisessem.
E tinha então um preso famoso chamado Barrabás. Estando, pois, eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos: A quem queres que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, haviam-no entregado. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não tenhas nada a ver com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e que fizesse morrer Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: A qual dos dois quer que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei, pois, de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. E o governador disse-lhe: Pois que mal o fez ele? Mas eles clamavam ainda mais, dizendo: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas que se formava um tumulto, tomou água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: Sou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E, respondendo todo o povo, disse: Seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e, havendo açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram ao redor dele toda a tropa. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça, e uma cana em sua mão direita. Ajoelhando-se diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve o Rei dos Judeus. E cuspindo-lhe, tomaram a cana e o golpearam na cabeça. Depois de haverem escarnecido, tirando-lhe o manto, puseram suas vestes e o levaram para crucificá-lo. Crucificação e morte do Senhor Jesus. E quando saíam, encontravam um homem cireneu, que se chamava Simão, a quem obrigavam que levasse a cruz. E quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas depois de prová-lo não quis beber. Depois que crucificaram, repartiram em si suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o dito pelo profeta: Repartiram entre si minhas vestes, e sobre minha roupa lançaram sortes, e assentados ali o guardavam. E por cima de sua cabeça puseram escrita sua acusação: Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Dessa maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas, os fariseus e os anciãos, escarneciam. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios também lhe diziam os ladrões que estavam crucificados com ele. Desde o meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, clamou Jesus em voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, meu Deus meu, por que me desamparaste?
Alguns dos que estavam ali, ao ouvirem isso, diziam: ele chama por Elias. E naquele instante, correndo, um deles tomou uma esponja, embebeu ao vinagre e colocou uma cana e deu-lhe para beber. Colocou-a em uma cana e deu-lhe para beber. Porém os outros diziam: deixa, vamos ver se Elias vem para salvá-lo. Mas Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e partiram-se as rochas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que estavam com ele, guardando a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido, tiveram grande medo e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres olhando de longe, as quais haviam seguido Jesus desde a Galiléia, servindo-lhe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Jesus é sepultado. Ao chegar a noite, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe dessem o corpo. E tomando José o corpo, envolveu-o em um lençol limpo e o colocou em um sepulcro novo que havia aberto na rocha. E depois de fazer rolar uma grande pedra na entrada do sepulcro, retirou-se. E estava ali Maria, a Madalena, e outra Maria sentadas em frente ao sepulcro. A guarda diante do sepulcro. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo seus discípulos, roubem-no e depois diga ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último engano pior que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: aí tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro como vos parecer. Então, saindo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Amém, meus amigos. Amém. Mais um capítulo finalizado, o capítulo 27. Jesus Cristo diante de Pilatos. Amanhã, no sábado, meus amigos, iremos com o último capítulo do Santo Evangelho de Mateus, o capítulo 28, a ressurreição do Senhor, e em 3 capítulos, em 3 títulos: ressurreição do Senhor, relatório da guarda e a grande comissão. É o que eu tenho para dividir hoje com os amigos. Outra leitura emocionante e maravilhosa, meus amigos. Ouvimos com os olhos do coração, que possamos continuar a ter uma maravilhosa sexta-feira abençoada em nome do nosso Senhor Jesus, que seja uma sexta-feira de glórias, né, e cheia de objetivos alcançados. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, é o infinito e além! E sempre além, meus amigos. Eu volto mais tarde com novidades do RVGCR. A todos que quiserem voltar, as portas estão sempre abertas.
Vamos com Deus, tendo uma maravilhosa sexta. Até mais tarde, meus amigos. Tchau, tchau.